Esse mês nós estamos falando das crianças, estamos falando do ensino de Jesus, estamos focados nesta realidade de que as crianças têm ensinos para nós, que o momento da infância, que a atuação de Deus conosco que somos filhos, conosco que somos eternamente, assim, para os pais, né? Para os pais da gente, a gente sempre é criança, e para Deus também. Deus, a Bíblia usa expressões muito carinhosas. Deus nos trata como a menina dos olhos. A Bíblia usa expressões muito carinhosas. Jesus olhou para Jerusalém, mostrou o seu lado materno, falou: Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das suas asas para proteger, e vocês não quiseram. E nós, diferente disso, irmãos, em humildade falamos: queremos sim, Senhor, queremos a sua proteção, queremos a tua mão, queremos o teu cuidado em todas as dimensões da nossa vida. Eu quero conversar com você nesta oportunidade, baseado na experiência da infância de Jesus, baseado num trecho curto da Bíblia Sagrada, em algo que é bastante misterioso e bastante oculto para todos nós, encontrar ensinamentos para as dimensões que compõem a nossa vida, encontrar no Senhor ensinamentos e direcionamentos para que nós possamos juntos entender que Deus zela pelo nosso crescimento, que Deus zela pelo nosso desenvolvimento, que Deus cuida do nosso progresso. É o Deus que disse: eu sei o plano que eu tenho a respeito de vocês, planos de paz e não planos de guerra. Um Deus que então sabe que nós, em todas as nossas relações da vida, precisamos dele. E um homem que entendeu isso na página da Bíblia Sagrada, ele disse assim: se eu subir aos céus, tu estás. Um homem que tentou fugir da presença de Deus, me refiro agora a Jonas, disse: eu vou para a distante cidade, e ali ele se surpreende, porque ali Deus está. Um homem que entra na tentativa de se esconder no mais profundo de uma caverna, escuta de Deus, agora falando sobre Elias, dizendo assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Quando ele vai nessa dimensão, Deus já está lá. Por isso, a Bíblia deixa claro para nós que nisso que os nossos olhos veem, nossos olhos que veem em 3 dimensões, da altura, da largura e da profundidade, não há como fugir de Deus. E esse olhar de 3 dimensões, que considera a nossa relação com o espaço, com o tempo, com a vida, com o ir, com o voltar, todos os nossos movimentos são assistidos por Deus, são protegidos por Deus. E em todos os movimentos nós precisamos do Senhor. E nós precisamos então, irmãos, entender que a vida acontece nessas 3 dimensões: na altura, na largura, na profundidade. Precisamos ver a nossa vida muito mais do que num plano só, porque se a gente fosse ver tudo num plano só, tudo seria muito igual. Mas quando as coisas estão nos planos diferentes, quando a gente não vê só com a luz lançada numa direção, a gente começa a encontrar a saída da vida, e consegue encontrar áreas que Deus vai trabalhar em nossas vidas, e vai nos fazer melhores. Pensa na sua vida, na dimensão do corpo, a dimensão física. Pensa na sua vida na dimensão dos sentimentos, das dores, dos medos, da relação com Deus. Pensa na sua vida
na profundidade de um relacionamento com o invisível, com o eterno. Pensa nessas 3 dimensões. Se você pensar assim, sua vida vai ser mais rica. Você não vai se perder olhando só numa direção. Fala a verdade, quem olha a vida numa dimensão só, né, vê tudo igual. Quem olha a vida só no material, por exemplo, só no físico, que vida pobre, né? Que vida pobre de gente rica que só olha no material, mas que não sente o calor de um abraço, que não sente a gratidão, que não sente a companhia, que não sente a presença de Deus. Quem olha a vida só na direção das emoções, quero mais, vai emoção, 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 de repente se descobre com uma enfermidade, gerada por isso que produziu tanta química no corpo, tanta descarga de hormônio, tanta descarga no cérebro, se descobre enfermo porque quis viver só na dimensão da emoção. Deixa eu falar uma coisa aqui, meio esquisita de falar na igreja, mas que precisa ser dito também. Quem vive a vida só na dimensão do espiritual, quem não olha o físico, quem não olha o emocional, mas está na igreja, está orando, vai para o monte, faz jejum. Quantas mulheres, de homens consagrados, de servos de Deus, de pastores, que num encontro de casais ou numa situação em que podem abrir o coração, se declaram sozinhas, solitárias. Quantas irmãs, nos ciclos de oração espalhados pelo Brasil, que o marido fala: ih, pastor, ora bem, mas em casa. Percebem, irmãos, que a nossa vida tem dimensões? E percebe que nós precisamos crescer em todas elas? E percebe que Deus nos dá crescimento em todas elas? Em qual dimensão da vida você precisa da intervenção de Deus nessa noite? Você precisa que Deus coloque a mão no seu corpo, traga alívio, traga cura? Você precisa que Deus coloque a mão nas suas emoções, tirando mágoas, tirando angústia, tirando ressentimentos? Você precisa que Deus se revele para você, porque afinal de contas as coisas da vida, dos relacionamentos, da vida social estão boas, mas esse negócio de Deus, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Deus tem para nós o crescimento, Deus tem para nós o desenvolvimento em todas as dimensões, e o nosso modelo, você já sabe, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu peço a você a bondade de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2. As primeiras palavras ditas por Jesus estão neste contexto. Evangelho de Lucas, capítulo número 2, nos dá conta, diz o versículo número 50, de que Jesus e a sua família fizeram aquilo que era feito anualmente. Anualmente, Maria, José, Jesus e as pessoas da sua vizinhança iam para Jerusalém, para naquele momento prestar aquilo que era a obrigação de todo homem judeu. Mas Maria ia junto. Jesus era de uma família piedosa, que estava para além da obrigação, e tinha o prazer de servir ao Senhor. E naquela caravana, por que não dizer, aproveitando os eventos deste dia, naquela romaria, vai aquele grupo, se desloca na direção ali do templo, para prestar o seu culto, para cumprir as 3 festas que eram obrigação dos judeus: a Páscoa, a festa dos tabernáculos, as 3 festas que eles tinham que cumprir, e eles estão indo ali naquela direção, e acontece um evento que para nós hoje é difícil até de imaginar,
Família vai, presta seu culto, volta. Maria olha para José e fala: cadê Jesus? Ué, tá com você não? Não. Ué, comigo também não tá não. Então vamos voltar para achar o menino. Esquisito, né? Esquisito. Já perdeu o Theo? Já perdeu o Theo, Eduardo? Não, né? Graças a Deus. Eu já perdi o Nicolas, irmãos. Foi o momento mais desesperador da minha vida, Tiago. É verdade. Para ir para nossa casa era a última estação do metrô, estação Itaquera. E Claudete foi num lugar chamado 25 de Março. Vocês já ouviram falar muito disso, né? Aquele lugar que tem gente e por algum motivo da vida, por alguma situação, Claudete com aquelas sacolas de coisas do artesanato, aquele monte de coisa que se traz quando se vai na 25 de março, todo cuidado, toda a atenção, todo zelo. Claudete é uma mãe extraordinária, mas o Nicolas era pequenininho e estava segurando na mão dela, porque ela estava segurando na sacola, e ela falou: segura a mãe. E aí entrou na escada rolante. Quando entrou na escada rolante, irmãos, aquele negócio, o metrô Itaquera é terra de ninguém. O Nicolas foi, a Claudete com a sacola ficou, e aí já era. Aí a onda de pessoas levou aquele menininho, talvez de 4 anos, não lembro quantos anos ele tinha, 5 anos, uma experiência. Claudete me ligou e falou: perdi o Nicolas. Eu no gabinete da igreja. E aí peguei o carro e fui para lá, e a gente começou a conversar com os motoristas, porque lá é um terminal de ônibus também, na parte de baixo, com o pessoal da lotação, viu o menininho, e a plataforma terminava no shopping. Falei: vamos subir no shopping. E aí nós subimos no shopping, tinha uma recepção no shopping, ele estava sentadinho debaixo do balcão fazendo um desenho. Foi esperto. Procurou o guarda com 4 anos, perdi minha mãe, moço, e o guarda levou ele para a recepção, e ali a gente encontrou, e graças a Deus, foram momentos de pânico, e foi um acidente, como vários acidentes acontecem, que não há culpados, não há situações, mas nós perdemos o Nicolas talvez por 2 ou 3 horas, né, Claudete? Que foram momentos de pânico de 2 ou 3 horas, mas Maria e José perderam a Jesus por 3 dias. E nesses dias, então, que o garoto estava perdido, não com 4 anos, mas com 12 anos, aquela coisa, né? Um acha que está com um, outro acha que está com outro, está com o tio, está com o primo, e quando vê, nós estamos aí. Você está me acompanhando, né? Lucas 2, está seguindo a palavra. Eles voltam, e eles vão para um lugar inusitado. Procuram de um lado, procura do outro, e nesse terceiro dia, porque era um dia para ir, um dia para voltar, e nesse terceiro dia, eles encontram Jesus no templo, com 12 anos, ouvindo e sendo ouvido, falando, ensinando, respeitado pelos doutores da lei, que esse menino fala diferente. Maria fala para Jesus: rapaz, por que você fez isso? Seu pai e eu, estamos no versículo 51, seu pai e eu ficamos preocupados. Onde é que você estava? E Jesus fala: vocês não sabem que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Maria não entende nada. A primeira fala de Jesus na Bíblia, irmãos, é que ele está cuidando dos assuntos do pai. A primeira fala de Jesus na Bíblia é que ele vem com uma missão, que ele tem uma responsabilidade, que ele tem uma dedicação, que ele tem um amor que o leva a cuidar dos assuntos do Pai. E não se engane, os assuntos do Pai não são o templo, os assuntos do Pai não é o sábado, o assunto do Pai não são os religiosos, o assunto do Pai sou eu e você. Eu e você ocupamos um lugar no coração de Deus, somos o assunto de Deus que Jesus vem resolver. E ele vem resolver esse assunto, fala: ó, calma que eu estou... Mas o versículo 51 é muito bonito, que diz que ele volta com os pais e ele obedece aos pais. Não veja aí um ato de rebeldia, não, veja um ato de revelação de Jesus, de preparação. Veja aí um ato de cumprimento da palavra de Simeão. Lembra quando Jesus era um bebê,
e aquele ancião apresentou a Jesus e falou para Maria assim: Maria, esse menino vai cortar o seu coração, vai te deixar angustiada. A angústia já começou ali. Perdeu o filho, ficou angustiado, irmãos. Ali já tem cumprimento da profecia. Naquele cuidado, naquele momento, então, Jesus volta e lhes é obediente em tudo. E aí nós chegamos no nosso versículo, onde a Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, ia crescendo em estatura, ia crescendo em graça, diante de Deus e diante dos homens. Para se tornar um homem completo, para agradar a Deus, para cumprir a sua missão, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Para encontrar a felicidade, para não perder a sua identidade, para ser reconhecido por Deus e pelos homens, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Para não se perder nas vaidades, para não escorregar nas bobagens da vida, para não se desviar do seu propósito, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, para não ser bobão. Às vezes eu fico pensando, se Jesus fosse bobão. Nossa, pastor, por que você fala isso? Eu falo isso, irmãos, porque João, e ali os discípulos viram pessoas pregando, e falaram assim: aí Jesus, tem uns caras pregando ali, hein, e não são dos nossos, o senhor quer que joga raio em cima deles? E Jesus falou: não, quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós, fica tranquilo. Se Jesus fosse bobão, irmãos, já pensou? Os fariseus fazem aquela conspiração lá em Mateus 19, para pegar Jesus. E aí, Jesus, pode divorciar ou não pode divorciar? Jesus entra na conversa dos fariseus, irmãos. Herodes, autoridade política, olha para Jesus e fala: tenho ouvido falar muita coisa de você, hein? Faz um truque aí para eu ver se você é você mesmo. E Jesus nem fala nada, irmãos. Você não me responde, rapaz, você sabe com quem que você está falando? A autoridade falou isso aí. Jesus falou: não, você não é ninguém não, você está aí só porque meu pai pôs você aí. Às vezes, né, a gente precisa tanta coisa para provar que a gente é alguém, né? Precisa usar um anel para provar que é alguém, precisa mostrar um título, porque a gente é bobão, né? Vai comprar um carro grande para as pessoas verem que eu estou progredindo na vida. Jesus não é bobão. Jesus não é bobão. Jesus sabe quem Ele é. E quando você sabe quem você é, o carro é uma coisa boa. Eu também gosto de carro grande, você tem que ter um carro bom. Mas de carro, de a pé ou de bicicleta, você é a mesma pessoa. Quando você sabe quem você é, de chinelo ou de tênis importado, você é a mesma pessoa. Jesus não caiu na conversa das pessoas, sabe por quê, irmãos? Jesus não fez coisas para agradar pessoas, você sabe, às vezes você se enrola porque você quer agradar pessoas, né? Você sabe, às vezes você entra em dívida, não tenho roupa para ir naquela festa, né? Às vezes você entra em dívida para agradar a pessoa. Possivelmente você não sabe quem você é direito. Você é legal porque você é legal. As pessoas te chamaram porque gostam de você. Fica tranquilo, você não precisa fazer média com ninguém. Não precisa provar que você é, não. Não precisa provar que você é nada. Olha Jesus fica ali tranquilo. E aí ninguém desvia Jesus, ninguém arrasta Jesus, ninguém humilha Jesus, ninguém endivida Jesus. Ele faz o que é para fazer. E sabe por quê, irmãos, que Jesus não tem prejuízo na vida? Porque Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Está tendo prejuízo na sua vida?
Tem situação que te angustia, que tira o seu sono? Tem situação que deixa você assim, meio ansioso? Você precisa crescer em sabedoria, estatura e graça. E o Deus que promove esse crescimento está aqui essa noite. E essa noite você pode conversar com Ele, falar com Ele: Senhor, eu quero me desenvolver nessas 3 dimensões, porque se Jesus é o modelo, se Jesus é Deus e Ele precisou crescer em sabedoria, estatura e graça, vixe, eu preciso muito mais. Eu preciso muito mais, irmãos. E a boa notícia é que Deus quer me fazer crescer. Foi isso que o patriarca disse: bendito seja Deus que me fez crescer na terra da minha peregrinação. Na terra dessa peregrinação é a terra do seu crescimento, em que Deus entra na vida, reorganiza situações, tira escama dos olhos, te ajuda a ver diferente e você cresce. E aí você para de sofrer, você não se angustia, você encontra paz, põe a cabeça no travesseiro, dorme, recebe notícia e fala: Deus está comigo, e fica em condições de seguir em frente, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em Jesus, nós temos tudo que nós precisamos, e Deus, irmãos, Deus pode fazer com que eu e você, que a gente cresça em sabedoria, estatura e graça. Eu venho aqui essa noite, saí correndo do casamento, falei, me desculpa, eu não vou poder nem entrar aqui, dar um beijo no noivo, que eu quero estar com os irmãos, porque nessa noite, é noite de resolver a vida, irmãos, é noite de ter um tema para a sua oração, é noite de ter um compromisso com Deus, é noite de desenvolvimento, que você abrace isso, faça essa oração e viva essa verdade, que você comece desenvolvendo os seus pensamentos, porque Jesus crescia em sabedoria. Eu preciso definir para você o que é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento posto em prática. Não é só inteligência, não é só informação. Nós estamos na era da informação, tem muita informação. Qualquer coisa você dá um Google, tem muita informação. Mas entre a informação e essa informação ser absorvida por você, lembra lá do Salomão? O maior exemplo de sabedoria é esse. Deus falou que não haverá homem mais sábio do que Salomão. Todos nós aqui sabemos que mães amam seus filhos. Todos nós sabemos. Mas o Salomão, quando vê 2 mulheres brigando por uma criança, e uma diz: o filho é meu, a outra diz: o filho é meu, o Salomão, com muita tranquilidade, irmãos, pega a espada do soldado, dá na mão, fala assim, puxa, fala para o soldado: corta a criança no meio, dá metade para uma, metade para a outra. Uma fala: é isso mesmo, meio a meio. A outra fala: não, dá para ela. Todos nós sabemos que mães amam seus filhos. Conhecimento, todo mundo tem. Mas pegar esse conhecimento e colocar numa situação da vida, pegar esse conhecimento e aplicar numa situação da vida de uma maneira meio doida. O que esse homem está falando para cortar a criança no meio? Não, ele não quer cortar a criança não, ele só quer ver quem ama só e quem está com inveja, só isso. Sabe, irmãos, gente que nem a gente, que vem para a escola dominical, gente que nem a gente, que cresceu na igreja, gente que nem a gente, que assiste programa no YouTube, lê livro, a gente conhece coisa demais, irmãos, a gente conhece muita coisa, mas daí para ter sabedoria, daí para aplicar na vida, não tem médico pneumologista que fuma? O cara está cansado de ver um pulmão ali todo empedrado pela fumaça. Temos irmãs aqui, profissionais da saúde, que estão sinalizando isso. No lugar que eu trabalho tem um médico, o cara sabe, ele viu, ele conhece, mas entre conhecer e colocar em prática, irmãos,
Muita coisa que você sabe no campo das finanças, né? De ter uma reserva, de ter uma poupança para os dias das vacas magras. Você sabe, mas você fala assim, só R$ 5, não vou guardar esse mês não, só R$ 10, é muito pouco, não vou guardar não. Lá na frente eu começo a guardar, no 13º eu guardo. E assim vários anos vão passando e você não tem uma reserva financeira. Você sabe, você tem o conhecimento, mas não põe na prática. E a salvação, hein, irmãos? Quanta gente que é amigo da igreja, que vem, ouve, já sabe cantar as músicas, sabe que Jesus morreu no seu lugar, que Jesus deu a vida para salvar a sua vida e que você precisa entregar a vida para... Você sabe, mas não é questão de conhecimento, é de sabedoria. Sabedoria é fazer, é agir de acordo com aquilo que você sabe. Jesus ia aprendendo e praticando, aprendendo e praticando, aprendendo e praticando. O homem é mais importante do que o sábado. Jesus ia aprendendo e praticando, aprendendo e praticando. Dá para vocês, dê a eles o que comer. Jesus ia aprendendo e praticando. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus ia aprendendo e praticando. Eu e você precisamos essa noite falar: Senhor, me dá sabedoria. Eu quero colocar em prática aquilo que eu sei. Eu sei que a minha esposa precisa ser valorizada, tratada com respeito, com carinho, com romantismo, com dedicação. Eu sei, preciso fazer. Preciso colocar em prática. Eu sei que o meu marido precisa de apoio, de incentivo. Eu sei, precisa. Eu quero fazer de acordo com aquilo que eu sei. Eu sei que a minha igreja precisa da minha atuação, da minha participação, da minha presença nos... Eu sei. E eu sei que você sabe. E o nosso problema aqui hoje não é saber. O nosso problema é dizer assim: eu quero colocar em prática aquilo que eu sei. Eu sou aquele cara que acredita que tudo funciona. Eu acredito, irmãos. Acredito que funciona. Acredito que qualquer dieta funciona. Acredito. Acredito que o exercício físico funciona. Acredito. Acredito que se você aprender 3 palavras em inglês por dia, em 1 ano você aprende a falar inglês. Eu acredito. Se você aprender a tocar 2 notas musicais no instrumento por dia, você aprende a tocar o instrumento. Eu acredito. O nosso problema é que a gente sabe, mas a gente não faz. E aí na nossa vida não tem o benefício que nós teríamos se a gente praticasse aquilo que a gente sabe. Por isso que o Tiago fala assim, tornai-vos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você precisa, assim como Jesus crescia em sabedoria, ia desenvolvendo seus pensamentos e colocando em prática, você precisa desenvolver os seus pensamentos e colocá-los em prática. E isso vai trazer benefício para a sua vida. E isso vai mudar a sua história, isso vai mudar a sua situação. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da Bíblia? Irmãos, eu estou falando em práticas em todas as dimensões da vida. Seja sábio, coloque em prática aquilo que você sabe. Porque senão não adianta, você vai ficar sabendo. Os filmes americanos falam uma coisa muito interessante, os filmes policiais. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Gosto muito dessa frase dos policiais quando eles prendem um meliante. Porque essa frase puxa a minha orelha. Por isso que o mesmo Tiago diz assim: nenhum de vocês queira ser mestre, sabendo que os mestres serão mais cobrados do que as outras pessoas. Sabe, tudo que você sabe vai ser usado contra você no tribunal de Cristo. Tudo que você sabe, se você for salvo por galardão, mas se você não for salvo para sua condenação, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: não, você sabia. Coloquei gente no seu caminho, você não pode alegar ignorância. Precisa agir de acordo com o que sabe. Cresça em sabedoria e Deus
quer te dar sabedoria. A Bíblia diz que cada uma pessoa que pede para Ele, Ele dá sabedoria. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Busque no Senhor e Ele não fará você sair com as mãos abanando. Deus não está com a mão encolhida, não está com o ouvido agravado. Deus, eu quero colocar em prática aquilo que eu sei. Quero saber mais e aquilo que eu vou aprendendo, eu quero ir colocando em prática. E eu quero ter os benefícios que tem aqueles que praticam. E eu quero que esses benefícios eu possa dividir com outros. Eu quero glorificar o Teu nome a partir daquilo que eu sei. Que a minha sabedoria seja para a glória do Teu nome. Faça essa oração. Peça isso a Deus. Mas Jesus crescia em outra dimensão. Jesus crescia na dimensão física. A gente sabe, o endocrinologista vai falar lá para você qual idade, 18 anos, 20 anos, não sei dizer para você com certeza. Nosso auditório aqui é de maiores de 20 anos em sua maioria. E você vai falar assim, pastor, eu não tenho mais o que crescer, só se for crescer para os lados, né? Crescer para os lados. Eu preciso que você entenda nessa noite, que o crescimento físico de Jesus, significa o crescimento da presença. O crescimento daquele meio que a gente se relaciona com o mundo através do corpo. É através do corpo que a gente chega, é através que a gente diz oi, que a gente se faz... A gente se relaciona com o mundo através do nosso físico, do nosso corpo, da nossa presença. E você precisa crescer em presença. Eu e você precisamos crescer em presença, irmão. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos mirradinho, encolhidinho, quase que nem coitadinho, quando Deus nos coloca como filhos de Deus, que tem que erguer a cabeça, que tem que entrar nos lugares, que tem que lidar com pessoas, falar de igual para igual, ensinar, explicar, ter presença de palco. Se você olhar a palavra com atenção, você vai ver que Jesus tinha 12 anos de idade. E como com 12 anos de idade, na cultura judaica, ele era um menino. Aos 13 anos, os meninos passavam por um rito de passagem, praticado até hoje pelo judeu, chamado Bar Mitzvah. É no Bar Mitzvah que o menino passa de menino para homem. É ali que ele ganha o direito de falar. É ali que ele ganha, então, um novo papel social. E é muito interessante, nenhuma palavra na Bíblia é em vão, nenhuma palavra é jogada fora, nenhuma palavra é frívola. Que a Bíblia diz que ele está ali como menino, mas ele está ali se colocando, se apresentando, ouvindo, presente para ouvir, porque é isso que está no texto, presente para ouvir e presente para falar, para se expressar, para se comunicar. É na vida, irmãos. Você vai fazer entrevista numa empresa, vai fazer dinâmica de grupo. Para a vida, é sua presença, é o seu físico, é a sua chegada. E eu não estou falando de físico, de condicionamento físico, não. Eu estou falando de chegada, de um corpo presente, de um corpo que está ali, que é visto, que se faz ouvir, que expressa ao Senhor, que expressa às pessoas a presença do Senhor. Um assunto tão bonito. A Bíblia fala assim no versículo: glorificai a Deus em vossos corpos carnais. Já para quebrar o pensamento grego, que dizia que o corpo é mau e o espírito é bom, que no corpo não tem nada que presta, mas o espírito sim que é elevado. A Bíblia fala não, negativo, glorificai a Deus nos vossos corpos carnais. Está no seu trabalho, você glorifica a Deus ali. A maneira que você conduz, a maneira que você fala, a maneira que você cumprimenta, a maneira que você trata as pessoas. Cresça, desenvolva, cresça, ganhe estatura, ganhe essa presença. Imagine, irmãos,
estamos aqui com o assessor do prefeito. Imagina que o prefeito chega lá em Brasília, mirradinho, para pegar verba para Pindamonhangaba, encolhidinho. Nós somos lá de Pindamonhangaba. Imagina se o prefeito fica assim, irmãos. Vem o senador de um outro estado, passa por cima dele. Não, isso aqui não tem dinheiro não, passa o dinheiro aqui para minha cidade. Por quê? Porque não tem presença. Mas não, o prefeito chega lá e tem a postura, é um médico, é um homem que fala. Estou dando um exemplo para você entender que é assim na sua casa para falar com seu filho. Tem pais que estão perdendo lugar para o filho. Crescer em estatura, irmãos, ocupar o seu lugar social, falar de igual para igual, levantar a cabeça. Presença, presença, presença. Como é que está a sua presença? Quando você chega, as pessoas dizem: chegou uma serva de Deus, chegou um servo de Deus. As pessoas dizem isso? Vamos escutar o que ele tem para falar. Toda vez que ele... Nossa, quando ele chega aqui... Eu conversei com o irmão essa semana. O irmão, o diretor da empresa falou: rapaz, o couro está comendo aqui, mas quando você chega uma paz tão grande. Olha que bonito, irmãos. Presença. A chegada de um crente para iluminar. Porque vós sois sal da terra e luz do mundo. Você está chegando bem? Está chegando bem? Pede para Deus: Deus, me ajuda a crescer em estatura, crescer nessa condição de ser reconhecido, que os mestres da lei param para ouvir. Mas não é uma criança de 12 anos, nem passou ainda pelo... Não, escuta que o jeito que ele está falando aí é diferente, ele fala com autoridade. Você percebe que isso não tem a ver com estudo? Tem a ver com ser cheio do Espírito Santo? Você percebe que isso não tem a ver com credencial social, com alguém te validar? Que é o próprio Deus que te aprova, o próprio Deus que te reconhece, o próprio Deus que te credibiliza, o próprio Deus que te aprova. Percebe? Deus, eu quero crescer em estatura, eu quero diante dos homens representar o Senhor com dignidade, honrar o teu nome. Que as pessoas digam: naquela casa mora uma crente. Vai lá que ela tem uma palavra boa para você. Vai lá que aquela irmã vai orar por você. Cresça em estatura, reconhecido quando passar. Grande, maduro quando passar. Terceiro e último lugar. Se Jesus ia sim crescendo nas dimensões do relacionamento social, ia crescendo em sabedoria, ia crescendo em estatura, a Bíblia diz que Jesus também ia crescendo em graça, crescendo no favor de Deus, crescendo naquilo que o dinheiro não pode comprar, que os estudos não podem atingir, sendo aprovado por Deus, até chegar o dia do batismo, em que o próprio Deus manda dos céus uma voz dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. O livro de Hebreus fala uma coisa difícil da gente entender. O livro de Hebreus fala que Jesus cresceu, desenvolveu, aprendeu. O livro de Hebreus está dizendo que Jesus é Deus, e ele diz assim: Jesus aprendeu através da obediência. Como é que Deus aprende se Deus sabe todas as coisas? Mas a obediência revela essa surpresa, essa novidade. A obediência faz com que o que é perfeito fique mais perfeito ainda. Cresça em graça, em Deus olhar para você e falar assim: aquele é meu filho. Cresça em graça, em receber de Deus um favor imerecido. Cresça em graça, por conta da intimidade que você tem com Deus. A voz de Deus não passa batida. Por causa da intimidade que você tem de Deus, não é mérito. Não é que você fez, orou tantas horas e Deus passa a gostar mais. Não, aí é mérito. Não é disso que nós estamos falando.
Nós estamos falando de intimidade. Estamos falando de relacionamento com Deus. Estamos falando que você pode crescer na graça do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento é o chamado bíblico. Crescer, irmãos, em experiência com Deus. Cresça em conhecer faces de Deus que você ainda não conhecia. E a maior armadilha que nós caímos é achar que a gente conhece a Deus. Isso é uma armadilha sem igual. Deus é infinito. Eu e você somos finitos. Deus é eterno. Eu e você somos imortais. Deus não tem data de princípio, não tem data de fim. A gente não, a gente tem um dia de princípio. A gente não tem fim. Mas a gente tem uma data de princípio, quando começou a nossa vida. Deus é grande, a gente é pequeno. Deus sabe, a gente não sabe. Deus fez, a gente não fez. E aí o Jó, com toda a experiência, com todo o conhecimento que Jó tinha, com todas as situações que Jó viveu, Jó fala: rapaz, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora meus olhos veem ao Senhor. E sabe o que precisa acontecer na vida de Jó para ele chegar a essa conclusão? Jó precisa ouvir algumas perguntas de Deus sem resposta. Deus fala para Jó assim: onde é que você estava quando eu fiz a terra? Onde é que você estava quando eu peguei um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, juntei os dois e fiz a água? Onde é que você estava? Você quer discutir comigo, rapaz? Onde é que você estava? Aí o Jó fala: eu conhecia Deus um pouquinho só. Eu e você, irmãos, precisamos conhecer a Deus. Precisamos crescer na graça. Precisamos arrancar toco, desmatar um caminho de acesso a Deus, desejar mais a presença de Deus, estar com gente de Deus, buscar na palavra de Deus, fortalecer nossa vida de oração, conhecer mais a Deus, para a gente crescer na graça, para a gente falar: olha, é assim que Deus age, é assim que Deus faz, é assim que Deus é. 3 dimensões, para eu e você, para nós crescermos. Essas 3 dimensões, na verdade, são 6, porque é 3 dimensões diante dos homens, sabedoria diante dos homens, sim, fazer a escolha certa diante dos homens, estatura diante dos homens e graça diante dos homens. Mateus 5,16, a Bíblia vai dizer assim: para que vejam as vossas boas obras, para que os homens vejam aquilo que você faz de bom, de dedicado, com carinho, com atenção, para que os homens vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Temos que crescer nas 3 dimensões diante dos homens. Os homens precisam nos reconhecer. Os homens têm que falar: esse aqui coloca em prática aquilo que ele sabe. Esse aqui, quando chega, traz paz para o ambiente. Esse aqui é diferenciado. Ele tem, eu reconheço, essa mulher é uma mulher de Deus. Os homens precisam dizer isso. Mas a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens, e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. É isso mesmo. Lembra o Moisés? Chega um momento de rebeldia do povo de Israel e Deus fala para Moisés assim: Moisés, é o seguinte, eu vou matar todo mundo e vou fazer tudo de novo. Começa com você uma nova nação. O Moisés fala: não, de jeito nenhum. O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou a gente de lá para matar a gente no deserto? Não. E Deus fala: Moisés, que bonito isso que você falou, hein? Moisés de Deus, ou Moisés de mim, né? Porque é Deus falando, né? Moisés de mim, você foi além mesmo, hein, rapaz? Irmãos,
Deus é onisciente, mas dá para a gente crescer na presença dEle. Jesus falou assim: nem em Israel achei uma fé tão sólida e tão madura para um estrangeiro. Dá para crescer na presença de Deus, irmãos. Dá para ser alguém que Deus diz: eu vou usar ele, eu vou usar ela. Estatura, sabedoria e graça diante dos homens, sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Crescer. O Deus que te ama te faz crescer em todas as dimensões. A pergunta é: você quer crescer? A pergunta é: você quer ser fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder? Ou você vai continuar se encolhendo? Vai continuar fugindo? Vai continuar dizendo: não me chama não? Vai continuar, conforme citei a pessoa de Jonas, tendo a voz de Deus te chamando, sentido Rio, e você pegando o ônibus sentido a São Paulo para fugir da presença de Deus? O que vai ser da sua vida? Você vai crescer ou vai se encolher? Deus abençoa as decisões. Deus abençoa as escolhas. Por isso, Deuteronômio capítulo 30, a Bíblia diz assim: escolhei hoje o caminho. Escolhei hoje, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhei hoje. Escolha é sua. Vamos orar? A certeza que eu posso te dar nessa oportunidade é que Deus está aqui. E aqueles que quiserem crescer em sabedoria, aplicando aquilo que conhecem, aqueles que querem crescer em estatura, tendo uma presença que chega, e quando chega, seja andando, seja com muleta, seja com cadeira de roda, quando chega, chegou a pessoa de Deus e que muda o ambiente, em estatura, crescer em graça. Vamos orar? Converse com Deus. Existe entre nós um grupo de pessoas que Deus falou no coração assim: você está estagnado, hein? Você parou de crescer faz algum tempinho. Eu quero saber quem são essas pessoas. Quero saber, porque eu quero orar por você. Quero orar com você. Se você sente que você parou de crescer, mas nessa noite você entendeu que Deus, que trouxe em Jesus um modelo, que Jesus é Deus, é perfeito e cresceu. E trouxe um modelo para que cada filho de Deus, cada herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, siga as mesmas pisadas de Jesus. E seguindo a Jesus também cresça. Pastor, eu quero continuar crescendo, quero ter mais sabedoria, quero ser uma mulher sábia, quero ser um marido sábio, quero ser um crente sábio, quero ser um profissional sábio na minha área, deixar todo mundo de boquiaberto. Eu quero crescer, pastor. Quero crescer em estatura, quero ter uma presença mais marcante, quero crescer em graça. Quero conhecer faces de Deus que eu ainda não conheci. Se você nessa noite quer crescer, o primeiro passo de você espichando é você ficar em pé. Fique em pé que eu quero orar com você. Não vou ser apelativo, é só um pedido único. Eu sinto que eu quero desenvolver mais, porque o jeito que eu estou não está bom. Eu quero crescer, quero orar com você. Não vai levantar porque os outros levantaram, não vou ficar fazendo apelo em hipótese alguma, mas eu quero orar com as pessoas que nessa noite falaram assim: nossa, no começo era tanta descoberta, tanta coisa boa, e eu parei, eu estou meio estagnado, mas nessa noite eu entendi que Deus me faz crescer, para a glória do nome dEle.